Momoshiki ainda tem uma carta na manga e Sarada vai sofrer e muito por ser imune ao poder Otsutsuki. O vídeo de hoje promete, então já deixa o like e vem comigo. Olá, Shinobis e Kunoichis, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu me chamo Gabriel e esse é o meu canal. E depois que foi lançado o capítulo 80 do mangá de Boruto, muitas coisas foram esclarecidas, como por exemplo, em qual capítulo teremos o time skip, o avanço de alguns anos dentro dessa história, onde eu expliquei detalhadamente no nosso último playcast, onde a Lara acabou participando, foi bem da hora, inclusive, muito obrigado a todo mundo que colou no podcast. E ainda falando sobre esse capítulo, ele trouxe de fato muitas respostas, só que ao mesmo tempo ele deu o ar da graça de nos trazer também muitas perguntas, principalmente sobre o futuro dessa história. E no Gabriel Responde de hoje, separei algumas perguntas muito boas que vai mexer com a cabeça de vocês. Então novamente eu digo, deixem o like, vem comigo e sem mais delongas, vamos agora à pergunta do Fernando. Sarada e Sakura vão sofrer algum tipo de repressão de Konoha por conta do que o Sasuke fez, por conta da deserção dele? Olha, essa pergunta é bem interessante, muitos estão preocupados com a Sarada com relação a esse ambiente de cobras do qual ela está inserida, né, que é esse novo time 7, e ao mesmo tempo com relação a Sakura, porque o Sasuke acabou de ir embora da vila. De novo, é uma coisa bem complicada se analisarmos o lado da Sakura. E infelizmente eu acho que sim, elas duas vão sofrer algum tipo de repressão. O Sasuke era visto como o Hokage das sombras, aquele que protegia Konoha além do próprio Naruto. E ele simplesmente fugiu com quem aparentemente matou o Naruto Uzumaki. O núcleo principal dessa história pode não abertamente fazer algum tipo de repressão, comentários maldosos com a Sarada ou com a própria Sakura, mas eu acho que seria bem interessante por parte do Kishimoto fazer algum enquadramento da Sakura em um cenário e a galera cochichando pelas costas dela, como era com o Naruto lá na fase clássica, onde por onde ele passava a galera sempre falava assim de canto sobre ele, sobre a Kurama e toda a desgraça que ele carregava. E vale lembrar que o próprio Momoshiki já falou que aqueles que são imunes a esse poder Otsutsuki são os que mais sofrem, e o jeito que ele fala é quase como se ele tivesse algum tipo de experiência, não por parte dele, mas talvez por parte de alguém que ele conheceu no passado, que de algum modo conseguiu resistir a esse poder Otsutsuki. E com esse termo sofrer, ele vem em vários níveis diferentes. Por exemplo, a Sarada vai sofrer agora que ela tá sem o Boruto e agora que ela tá sem o Sasuke. Apesar do Boruto ter sido salvo, ainda assim ela acabou perdendo ele de certo modo, perdeu, é claro, o próprio Sasuke, e nessa situação, temporariamente, ela também perdeu o Naruto Uzumaki, o seu maior ídolo. Então, querendo ou não, a partir do próprio capítulo 80, nós já temos a Sarada sofrendo com essas situações que estão acontecendo graças ao poder da Eida. E nos próximos capítulos, ela pode acabar sofrendo mais ainda. E com relação a Sakura, essa relação de mãe e filha, ela vai ser balançada nos próximos capítulos, porque a Sarada, ela tem que decidir se vai contar a verdade ou não para Sakura. E na minha interpretação, assim como o Sasuke, a Sakura não vai hesitar em acreditar na sua filha e confiar no que ela está falando, mesmo que isso vá contra a sua própria memória, os seus pensamentos, as suas lembranças. E é aí que eu acho que podemos ter sido ali uma demonstração no próprio capítulo 80 sobre como funciona essa habilidade da Eida. A minha teoria com relação a esse poder da Eida é que o encanto dela possui a capacidade de suprimir a verdade, ou seja, mesmo que a pessoa desconfie do Kawaki, por exemplo, por conta da cicatriz, o encanto vai suprimir essa desconfiança até que ela não exista mais. E isso daqui pode acontecer com a própria Sakura. Então, mesmo se a Sarada falar a verdade para ela, com o passar do tempo
tempo o encanto da Ada vai suprimir essa verdade e fazer com que a Sakura novamente pense que o Boruto é o Kawaki e vice-versa. E o maior problema dessa minha teoria é que se ela se concretizar, teoricamente falando, o mesmo deveria acontecer com o Sasuke. Então, mais cedo ou mais tarde, mesmo que o Boruto vá criando laços, vá conversando com ele, falando a verdade, talvez o encanto meio que evite. É quase como se fosse uma batalha de dois personagens jogando a habilidade um contra o outro, como por exemplo Dragon Ball, né? Cada um jogando uma skill diferente e aí fica aquela batalha da verdade versus a ilusão. E vai ter um momento onde um vai estar ganhando, o outro vai estar ganhando, mas no fim das contas, um tem que ganhar em ponto final. Então vai ser interessante nos próximos capítulos ver o quão gigantesca é essa habilidade de encanto da Ada. Se ela consegue suprimir toda e qualquer verdade ou se existem algumas brechas acessíveis. E galera, antes de continuar, é importante lembrar que essa pergunta foi enviada pelo Fernando, apoiador do canal. Eu sempre faço um postzinho lá no nosso grupo do WhatsApp pedindo perguntas para gravar, Gabriel Responde. Então você que está me assistindo agora, se tiver interesse em se tornar apoiador ou apoiadora do canal, né, porque tem muita gente lá, tem homem, tem mulher, tem papagaio, tem calopsita. Se você tiver interesse, é só você mandar mensagem play lá na DM do meu Instagram, que eu te explico detalhadamente como funciona. E agora indo para a pergunta do Ícaro, que também é apoiador do canal, ele mandou o seguinte: você acha que o Momoshiki vai tomar o corpo do Boruto como ele pensou? Olha, eu te garanto que na menor oportunidade o Momoshiki tentará novamente. Disso eu não tenho dúvida alguma. A questão com relação a essa sua pergunta é o seguinte: será que o Momoshiki tem um plano? Será que colocar o Boruto à beira do precipício e esperar que ele pulasse era tudo o que o Momoshiki tinha planejado? Porque as visões do Momoshiki já ficaram bem claras, que elas, olha só que curioso, não são tão claras assim. Então o Momoshiki, apesar de ver o futuro, apesar de estar sempre na mente do Boruto, ele não consegue controlar o Boruto, ele não consegue manipular o garoto. Até agora, ele não teve essa capacidade, ele não teve êxito em nenhum momento, inclusive no próprio capítulo 80, onde ele teve um ataque de pelanca. Essa referência só quem é das antigas vai pegar, mas ali ele tentou, esperneou, gritou, berrou e não deu certo. O Boruto não quebrou, não cedeu para o Momoshiki em momento algum. Inclusive, eu falei durante o nosso último playcast, onde a Lara, apoiadora do canal, participou, né? Essa é uma das recompensas de apoiador, participar do nosso podcast. Lá no episódio eu falei o seguinte: o Sasuke é justamente quem vai evitar o Boruto de acabar quebrando, porque se o Boruto fugisse da vila sozinho, eu te garanto, ele ia quebrar. Talvez ele não quebrasse a ponto de, sei lá, desligar a sua humanidade, que nem Diários de um Vampiro, por exemplo. Mas ainda assim, eu acho que ele ficaria um personagem muito mais pesado em questão de aura, personalidade, entende? Porque no próprio capítulo 80, o Boruto, ele fala pouco, inclusive, eu acho que isso aqui foi uma jogada do Kishimoto, e eu gostei, pelo menos eu interpreto que foi de propósito, mas o Boruto, ele fala que ele sentiu esse baque, só que ele não fala muito. É quase como se, eu não vou falar demais, porque se eu desabafar eu vou acabar chorando. Eu interpreto desse modo essas páginas finais do capítulo 80, onde o Boruto tá ali conversando com o Sasuke e também com a Ada. É como se ele estivesse tentando se segurar para não chorar, entende? Então, por conta disso, eu acho que o Sasuke no futuro é muito importante estar ao lado do Boruto para evitar que o Momoshiki tente novamente, ou pior ainda, acabe conseguindo possuir o Boruto logo mais aí nessa nova fase da história. Mas então é isso, Shinobis e Kunoichis. Esse foi o vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo sobre as perguntas que eu falei, sobre as opiniões que eu dei também. E se você quiser participar do próximo Gabriel Responde dos comentários do YouTube, bom, é muito fácil, né? Você vem aqui nos comentários do YouTube e comenta a sua pergunta, teoria, dúvida, questionamento sobre o passado, presente e futuro de Naruto, Boruto, esse universo ninja maravilhoso. E é claro, eu peço novamente que você deixe o like aqui no vídeo, ajuda pra caramba. Me segue lá no Instagram, porque por lá eu também tô soltando conteúdo não somente de Boruto, mas
logo mais, muito em breve, de outras obras também, começando pelas redes sociais e talvez no futuro aqui no YouTube também, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, que é muito importante. Eu nunca sei se é desse lado ou se é desse lado. Enfim, se inscreve aqui clicando no botãozinho, certinho? Até a próxima, falou, valeu!